Olá! Agora vamos dar início à apresentação do trabalho intitulado Ciclo de Refrigeração na Termodinâmica, desenvolvido pelas pós-graduandas Anne Raquel Teixeira Cardoso, Jaqueline Pereira Guessi, Jéssica Halpid de Castro e Silvia Beta Canevere. A evolução dos refrigeradores. A invenção e popularização dos equipamentos de refrigeração elétrica transformaram a maneira com que consumimos e comercializamos alimentos. Os principais avanços da refrigeração começaram no século XVIII. Em 1857, o australiano James Harrison foi contratado para criar o primeiro dispositivo de refrigeração, capaz de conservar alimentos. E nesse caso, o alimento a ser conservado era a cerveja. A máquina foi um sucesso, e nos anos seguintes foram sendo aperfeiçoadas. Em 1913, nasceu o primeiro refrigerador doméstico, o Domer, seguido poucos anos depois do modelo Monitor Top. Nesses primeiros modelos, os compressores ficavam no topo do eletrodoméstico. Essas primeiras máquinas funcionam com o mesmo mecanismo das máquinas modernas, resfriando com o uso de um motor. A partir da década de 40, os fabricantes deixaram de usar gases tóxicos, além de começarem a assumir um modelo mais moderno, com duas portas dos refrigeradores. Foi grande a revolução causada pelo uso dos refrigeradores elétricos, desde o seu uso nas casas, melhorando a nutrição das famílias, até a exportação dos perecíveis em locais mais distantes. Veremos a seguir com mais detalhes como funcionam os circuitos de refrigeração. Você sabe como funciona o circuito de refrigeração? O sistema de refrigeração é composto pelo compressor, responsável por criar a diferença de pressão no circuito de refrigeração e circular o fluido refrigerante pelo sistema. O condensador é responsável por rejeitar o calor retirado do interior do refrigerador para o ambiente externo. O tubo capilar, ou válvula de expansão, é responsável por manter a diferença de pressão junto com o compressor. O evaporador é responsável por absorver o calor interno do refrigerador. E o filtro secador é responsável por reter partículas de impureza e umidade. A função do sistema de refrigeração é retirar calor presente no interior do refrigerador através da mudança de fase do fluido refrigerante e alternando o seu estado entre líquido e vapor. Funciona da seguinte maneira. Quando o refrigerador é ligado pela primeira vez, o fluido refrigerante dentro da tubulação do sistema de refrigeração é succionado e comprimido pelo compressor. Quando o fluido refrigerante sai deste componente, está no estado de vapor com a pressão e a temperatura aumentada. Neste instante, observa-se o aumento da pressão de descarga e a diminuição da pressão de sucção. O fluido refrigerante, em forma de vapor, passa pelo tubo de descarga para o condensador, onde inicia a transferência de calor do fluido refrigerante para o ar do ambiente exterior. Assim, o gás superaquecido, que está no condensador, esfria até atingir a temperatura de condensação, passando do estado gasoso para uma mistura de líquido e vapor até atingir o estado de saturação, em que se torna totalmente líquido. Em seguida, o fluido refrigerante, já em estado líquido, subresfriado, passa pelo filtro secador para reter a umidade residual. Na sequência, esse líquido passa através do dispositivo de expansão, que pode ser o tubo capilar ou a válvula de expansão, e a função desse dispositivo é criar uma resistência à passagem do líquido em alta pressão. Durante esse processo, conhecido como expansão, a temperatura do líquido é abaixada, de forma abrupta. Esse líquido em baixa pressão e temperatura entra no evaporador, onde ocorre a absorção do calor proveniente do espaço gerado no interior do refrigerador. Durante esse processo de absorção de calor, o fluido refrigerante líquido evapora. Posteriormente, ele é solucionado pelo compressor e iniciando o ciclo novamente. Essa é uma visão, de um circuito de refrigeração, e aqui uma das empresas responsáveis por esse circuito no Brasil é a Embraco. O ciclo de refrigeração pode ser representado por diagramas. Aqui temos um diagrama de temperatura por entropia. O que é importante destacar nesse diagrama?
No ponto 1 ao ponto 2, tem-se a saída do fluido do evaporador e sua entrada no compressor. Essa etapa ela ocorre de maneira reversível, sem troca de calor, a uma entropia constante, ou seja, a uma etapa isentrópica. No ponto 2 ao ponto 3, nós temos a saída do fluido do compressor e sua entrada no condensador. Nessa etapa, ocorre a rejeição do calor a uma pressão constante. No ponto 3 a 4, ocorre o estrangulamento isentálpico. Esse estrangulamento é causado pela válvula de expansão, que expande o fluido, aumenta o volume e reduz a pressão. Nesse ponto, as entalpias são iguais. De 4 a 1, ocorre o fornecimento de calor a uma pressão constante. O equacionamento do ciclo de refrigeração padrão, seja a formulação simples da equação de energia conforme apresentada, ela é aplicável para um sistema em regime permanente, para um escoamento unidimensional com uma entrada e uma saída, isto é, MS é igual a ME. Cada um dos processos que formam um ciclo devem ser analisados separadamente. No modelo ideal do compressor, só há um fluxo de entrada e um de saída. É desprezada as variações das energias cinética e potencial e admite-se que o processo ele é adiabático e reversível, isto é isoentrópico. Assim, se o processo ocorre em um regime permanente, a potência de compressão ela é calculada pela diferença de entalpia nos pontos 2 e 1 vezes a vazão mássica do fluido refrigerante. Os estados representados pelos números 1 e 2 são referentes ao que eu havia abordado em slides anteriores, no gráfico de temperatura por entropia. As propriedades do refrigerante no ponto 2 elas vão ser conhecidas desde que se fixe a pressão de condensação, pois o processo é isoentrópico. No modelo ideal do condensador e do evaporador são aplicadas as seguintes hipóteses: regime permanente, só existe trabalho de escoamento, incluindo na entalpia, só existe um fluxo de entrada e um fluxo de saída, e as variações da energia cinética e potencial são desprezadas, e a pressão ela é constante. Vale ressaltar que isto é uma aproximação. Então, a partir de todas essas hipóteses, tu consegues calcular a capacidade de refrigeração, que é a diferença de entalpia entre os pontos 1 e 4 vezes a vazão mássica do fluido refrigerante. No balanço de energia da válvula de expansão são aplicadas as seguintes hipóteses: regime permanente, processo adiabático, só existe um fluxo de entrada e um fluxo de saída, é desprezada a variação de energia cinética e potencial. Portanto, em um evaporador ideal, nós temos que a entalpia no ponto 4 ela é igual à entalpia no ponto 3, ou seja, nós temos um processo isoentálpico. A escolha do fluido refrigerante vai depender da sua aplicação. Não há um fluido refrigerante universal. No entanto, é necessário que ele tenha algumas características. Ele não pode ser tóxico, nem inflamável, nem corrosivo, não pode ser prejudicial ao meio ambiente, tem que ser quimicamente estável, ter uma alta entalpia de vaporização, o que minimiza a vazão mássica, e estar disponível a um baixo custo. Os primeiros gases refrigerantes utilizados foram a amônia, o dióxido de enxofre e o cloreto de metil. No entanto, o processo de refrigeração era um processo bastante perigoso. Em 1932, começou-se a utilizar os Freon 12, que eram fluidos refrigerantes que não eram inflamável nem explosivo, não eram tóxicos, não corroíam metais. No entanto, eles descobriram que esses fluidos refrigerantes eles eram muito prejudiciais ao meio ambiente. A solução foi utilizar outros gases refrigerantes, como o hidroclorofluorcarbono, o HCFC e o isobutano. O refrigerador demanda um maior percentual de consumo de energia elétrica nos domicílios brasileiros e, em relação aos índices europeus, detém uma eficiência até 50% menor. Por exemplo, refrigeradores de ambas as nacionalidades e com características semelhantes têm consumo de energia elétrica bem diferentes. Ações de política pública e de fomento à inovação tecnológica são mecanismos que vêm sendo utilizados para melhorar o desempenho energético no país.
Este trabalho da Unicamp propõe a ação conjunta de um acionamento eletrônico e um controle de temperatura, visando aumentar a eficiência energética e melhorar a qualidade da energia elétrica de um refrigerador popular. Para fins de pesquisa, um refrigerador com capacidade de armazenamento de aproximadamente 300 litros é considerado, devido à sua predominância em famílias de baixa renda. Do ponto de vista termodinâmico, a opção pela redução da variação na temperatura nos trocadores de calor foi confirmada como sendo uma estratégia apropriada para a redução do consumo de energia elétrica do refrigerador. Existem diversas outras linhas de pesquisa que visam melhorar a eficiência energética dos refrigeradores. Outro exemplo de pesquisa é este artigo que apresenta resultados experimentais e analisa a remoção do condensador de parede quente, o incremento do resfriamento do ar do condensador, o efeito do diâmetro do tubo capilar, o efeito da capacidade de resfriamento do compressor, as mudanças na quantidade de carga do fluido refrigerante. As investigações feitas em condições controladas mostraram que quanto mais calor removido do condensador, maior pode ser a eficiência. Os resultados mostram que, com a remoção do condensador de parede quente, o incremento do resfriamento do ar do condensador e a diminuição da capacidade de resfriamento do compressor, o consumo de energia e a carga de refrigerante foram reduzidos em 23,6% e 19,3%, respectivamente. Com base nas informações que aprendemos até agora, vamos resolver um exemplo prático aplicado em um sistema de refrigeração. Um refrigerador utiliza o R134A como fluido refrigerante e opera em um ciclo padrão entre 0,14 e 0,8 MPa. Se a vazão máxima de refrigerante for igual a 0,05 kg por segundo, determine: letra A capacidade de refrigeração, letra B, a potência fornecida ao compressor, letra C, o calor, taxa, rejeitado ao ambiente externo, letra D, o COP do sistema. Para iniciar a resolução do exemplo, é necessário encontrar os valores de entalpia e entropia nas tabelas de saturação e superaquecimento do fluido refrigerante, o R134A. Logo, temos que para a pressão 1 em 0,14 MPa, a entalpia no ponto 1 corresponde a aproximadamente 239 kJ por quilograma e a entropia no ponto 1 de aproximadamente 0,94 kJ por quilograma Kelvin. Já para a pressão no ponto 2 em 0,8 MPa, os valores de entropia tanto no S1 quanto no S2 são iguais e os valores de entalpia no ponto 2 é de 275,39 kJ por quilograma. A pressão no ponto 3, de 0,8 MPa, temos que os valores de entalpia correspondem a 95,47 kJ por quilograma. Já a entalpia, tanto para o ponto 4 e o ponto 3, corresponde a 95,47 kJ por quilograma. Com os valores de entalpia e entropia obtidos na tabela de saturação e superaquecimento do fluido refrigerante, conforme mostrados anteriormente, podemos calcular, letra A capacidade de refrigeração, na qual é dada pela multiplicação da vazão máxima e a subtração das entalpias no ponto 1 e no ponto 4, resultando assim em 7,18 kW. Letra B. A potência fornecida ao compressor, na qual é determinada pela multiplicação da vazão máxima e a subtração das entalpias no ponto 2 e ponto 1, resultando assim em 1,81 kW. Desta forma, para calcular a letra C,
que é o calor rejeitado ao ambiente externo, podemos utilizar a soma entre a capacidade de refrigeração e a potência fornecida ao compressor, resultando assim em 8,99 kW. Para determinar o COP do sistema, podemos fazer a relação, ou seja, a divisão entre a capacidade de refrigeração sobre a potência fornecida ao compressor, neste exemplo, resultando assim em 3,97, aproximadamente 4. Sendo assim, este trabalho possibilitou a importância do uso de conceitos e equações termodinâmicas, utilizados em sistemas de refrigeração. A equipe Anne, Jaqueline, Jéssica e Silvia agradecem a sua atenção. Muito obrigada!